Mas, para atingir a pontuação para entrar no mestrado ou doutorado, você precisa de um método. Deixa eu te mostrar o nosso. Este é um método inglês para a prova. Ele é sustentado por 3 pilares: What, How and Action. O que seria isso? What é o que estudar, é o conteúdo. O How, como que você vai aplicar este conteúdo. E o Action é você aplicar isto na prova, é a prática, é colocar a mão na massa. O primeiro pilar é o what, o que estudar. Eu não sei você, mas eu tinha essa dúvida. Em 2005, eu comecei a dar aula no curso preparatório para a ANPAD e eu ficava incomodada com os livros de inglês instrumental. Por quê? Porque eles eram muito genéricos. Aliás, eles continuam sendo genéricos porque o foco deles é na leitura de uma forma geral, não é especializado em ANPAD. Então, isso quer dizer que os textos eram muito gerais, o suporte gramatical ficava um pouco solto, eu não via qual era a praticidade daquilo, como é que aquilo se encaixava na prova. Então, eu comecei a estudar a prova e uma das formas da gente procurar alguma informação para nos orientar é o site. Como você deve saber, na hora que você entra lá no site, não tem muita coisa nos dizendo ali quais são os objetivos da prova de inglês. Já foram 4, hoje tem 2, mas de uma forma muito genérica. Então você fica ali muito solto, sem saber para que lado você vai. Então, nesses anos todos, eu vim estudando essa prova e aí eu decidi fazer um mestrado. Já tinha administração, falei, vou fazer então na área de linguística, porque ali eu posso pesquisar a prova da ANPAD com mais profundidade. E assim eu fiz. Eu fui em busca de perguntas, assim como professor, eu perguntava o que é importante ensinar para o aluno. Dessas estratégias de leitura, o que funciona? O suporte gramatical, como vamos fazer um elo ali, uma conexão, como é que a gente pode fazer isso com a prova? Vamos trazer textos ANPAD, porque textos gerais é muito amplo, né? E a gente tem que realmente focar naquilo que interessa. E assim eu fui fazendo, estudando, pesquisando e, claro, vivenciando, né, a prova da ANPAD para chegar no método inglês para a prova. E respondendo a minha pergunta, que talvez seja a sua, vamos ver como é que ficou o primeiro pilar. O primeiro pilar, what, o que estudar? A administração do tempo de prova ANPAD, não é qualquer prova, é na ANPAD. Como é que nós vamos distribuir esse tempo? Os advérbios na ANPAD, que eu costumo chamar de palavras pegadinhas, como é que elas aparecem nas questões? Artigo acadêmico ANPAD, aqui a gente trabalha não só as questões, mas a maneira de ler, e eu não vi em nenhum lugar alguém abordando os artigos acadêmicos, e é uma fonte constante na prova da ANPAD. Cognato ANPAD e lista de falso cognato. Essa lista de falso cognato ANPAD foi retirada dos textos da ANPAD. O comparativo e superlativo na ANPAD, como é que ele aparece questões dele? E também no texto, como é que a gente lê? Contexto ANPAD, não é qualquer contexto, é como que você vai trabalhar ele nas provas da ANPAD. Grupo nominal na ANPAD, como é que a gente lê? Não só no texto, como nas opções, nas questões. Lista de verbos especiais ANPAD. O que é isso? Aqui nós introduzimos a lista do verbo regular, que a gente não encontra por aí não. Só que tem um detalhe. Tanto a lista de regular e da irregular foram tirados dos textos da ANPAD. Então são verbos específicos da prova da ANPAD. Os marcadores discursivos, o que é isso? É o however, é o furthermore, eles são importantes para ler texto, para fazer paráfrase, para o seu mestrado em si, para o seu doutorado, para ler textos de uma forma geral. Modelos de fazer prova, ninguém aborda isso e tem várias maneiras de você fazer. Eu sempre falo, não existe uma única maneira de fazer prova, existem possibilidades. E você tem que adotar aquela que funciona para você. Prefixos com exemplos da ANPAD. Preposição nas questões da ANPAD, nos textos, nas opções.
Referência pronominal NumPad é uma questão típica de provas de compreensão e interpretação de texto. É aquela do pronome. Tem uma lógica para fazer aquela questão. Sufixos com exemplos NumPad. Os tempos verbais, presente, passado, futuro. Ah, isso eu já sei. Mas tá, eu sei que você sabe. Mas como é que a gente lê isso na NumPad? Nas questões, os detalhes, no texto. Os verbos modais NumPad estão presentes constantemente nas questões e, claro, nos textos. Vocabulário específico NumPad. Vocabulário é uma grande reclamação das pessoas, então nós temos várias aulas pontuando o vocabulário e, claro, uma aula específica para ajudar você a construir sua própria bagagem de vocabulário. A voz passiva, importante na leitura de texto, das questões, das paráfrases e assim vai. Eu falei de alguns conteúdos, mas nós temos siglas na NumPad, nós temos uma lista de substantivos tirados da prova da NumPad, nós temos os tempos contínuos e toda novidade, toda atualização a gente traz para o nosso curso. Por exemplo, a prova online.